Jesus o Brasil. Jesus, tu és a palavra. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A Umbanda, para mim, é minha vida. Simplesmente assim. Ele está presente em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. A base para as minhas ações, né, para os meus objetivos, para as minhas expectativas. Então, meu nome é Juliana, né? Sou sacerdote de Umbanda. Eu comecei na adolescência, tá? Me chamo Caio Henrique, tenho 20 anos. Atualmente eu estou estudando para ser padre no Seminário Arquidiocesano de Santo Antônio, em Juiz de Fora. Oi, meu nome é Carolina, eu vim de Betim, Minas Gerais, para aqui para Juiz de Fora para estudar jornalismo na UFJF. Meu nome é Daniel Salomão Silva e eu sou espírita. Então, eu tinha mais ou menos 18 anos quando eu participei de uma célula da escola. E nessa célula da escola, uma menina estava falando algumas coisas sobre a Bíblia. Infelizmente, eu não tenho uma memória exata do que era, mas eu comecei a chorar muito e me identifiquei muito com aquilo que estava sendo falado. No mesmo dia, eu acabei pedindo para ela me passar as datas, os horários dos cultos, e a partir daquele momento em diante, eu comecei a frequentar. Eventualmente, eu decidi por batizar, e desde então eu permaneci na igreja evangélica. Então, eu comecei quando criança, mas entrando mesmo na religião foi na adolescência, né? Por curiosidade, aquela coisa, vamos, a turma, né? Vamos todo mundo conhecer, e fui, e com isso eu acabei ficando. Na minha infância eu fui católico, né? Tive toda a experiência católica, fiz a primeira comunhão. E a minha mãe tinha uma amiga, né, que era espírita, que convidou meus pais para assistir a uma palestra pública espírita. Né? Então, meus pais foram, e eu não estava muito satisfeito, né, naquele momento com a minha religião, fui também com eles e conheci o trabalho com os jovens, né, e foi um amor à primeira vista. Sim, eu convivo com pessoas de outras religiões, inclusive eu acho que isso é uma coisa saudável, mediante todas essas religiões que nós temos hoje em dia, para promovermos cada vez mais essa questão que é tão falada ultimamente do ecumenismo, já que se não conseguimos conviver juntos, não vamos conseguir respeitar uns aos outros. Para nós é fundamental e necessário, né, a convivência, né, na sociedade entre as diversas pessoas, as diversas posições políticas, as diversas posições religiosas. O espiritismo vê isso como muito saudável, né, vê como uma troca de experiências. Do ponto de vista espírita, desde as suas bases, a diversidade, no sentido mais amplo dessa palavra, ela faz parte do que é ser humano, né, do que é estar no planeta Terra. Eu acho isso bastante enriquecedor, até para poder entender um pouco mais a fé do outro. E eu acho que, dado a proporção do Brasil e a forma como a gente foi colonizado, não tem como a gente não ter outras religiões, o que é bom também. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. São flores, nanã, são flores, nanã, boruquê. São flores, nanã, são flores do seu filho Obaluaê.
Bem, eu acho que o contato entre diversas religiões, na minha opinião, não acaba fortalecendo nem enfraquecendo uma ou outra. Posso querer impor a minha religião em cima do outro, sobre a religião do outro. Nós devemos sempre saber dialogar, um respeitando a religião do outro. Se minha religião fala A, a religião do outro fala B, eu não vou querer discutir, tentar convencer o outro. Isso é uma forma errônea de catequização. A catequização, ela tem que vir a partir do interesse do outro em buscar descobrir. Mesmo que seja por curiosidade, a gente explica a nossa religião, mas eu acredito que acaba prejudicando quando eu tento impor a minha religião e acaba fortalecendo quando, por curiosidade, eu tento conhecer outras religiões, pois buscando conhecer o desconhecido, eu acabo, na maioria das vezes, fortalecendo já a fé que eu tenho. Eu penso que fortalece, né? Se cada uma dessas religiões tem essa proposta do bem, né? De levar o bem, ou pelo menos, acho que todas elas, né? Mas pelo menos falando mais da tradição judaico-cristã, né? Que é mais forte no Ocidente. Se a gente observa que todas elas têm esse objetivo de fazer o bem, né? De promover a paz, né? Entre as pessoas, essa ligação, esse trabalho conjunto, né? Em prol da melhoria social, por exemplo, né? Que as religiões podem fazer, isso só tem a acrescentar a cada uma delas, né? Então, eu adoro, sinceridade assim, Juliana, eu adoro conversar com outras pessoas de outra religião, porque quando a gente vai e conversa, a gente percebe que é muito parecido, que tem coisas que só muda a palavra, que é muito parecido. Então, assim, é muito enriquecedor, você aprende várias coisas. Eu acho que não tem uma resposta certa para essa pergunta. Eu acho que o contato com diversas religiões pode sim enfraquecer, por um lado, mas pode fortalecer. Pode enfraquecer no sentido de que, ao ter contato com outras religiões, as pessoas elas podem acabar alterando, né? Saindo de uma religião, indo para outra, enfraquecendo aquela em específico individualmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a pessoa que ela vai sair de uma religião e ir para outra, ela, estando naquela religião primária, ela já não tinha ou passou a ter uma fé diferente, sabe? Então, talvez seja melhor ela sair, sabe? Acho que isso acaba fortalecendo também. E é melhor para ela também, de certa forma. Há uma grande diversidade religiosa aqui em Juiz de Fora, vemos isso em algumas igrejas protestantes, alguns centros de Umbanda, alguns centros espíritas, mas eu percebo um pouco a predominância da Igreja Católica por ser de tradição já mineira. Juiz de Fora, como está localizada no estado de Minas Gerais, Minas Gerais é, por natureza, um estado mais católico, mas eu percebo que, mesmo assim, com a grande presença e influência da Igreja Católica, ainda vemos alguns pontos, alguns locais, outras denominações religiosas. É importante eu falar, primeiro, qual era o contexto da minha cidade. A minha cidade, eu não conhecia outras pessoas que não fossem católicas ou evangélicas. Já aqui em Juiz de Fora, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas de outras religiões. Então, eu acho que é uma cidade que tem um certo grau de tolerância. Eu acho que sempre pode melhorar, no sentido de que, de novo, eu estou numa posição muito tranquila. Então, assim, eu não sou a pessoa que sofre preconceito, mas eu imagino que as pessoas que normalmente já sofrem ainda têm que lutar contra isso, mesmo aqui num lugar que eu sinto que seja mais aberto e mais receptivo. Meu nome é Júlia, tenho 19 anos, tenho 10 anos de santo e por trabalho eu prefiro não mostrar o meu rosto. Eu acredito, pelo menos em Juiz de Fora, não dá para dizer que o espiritismo, os espíritas, né, sofram algum tipo de preconceito, no geral, não vejo dessa forma. Um caso foi de uma amiga que era muito, muito próxima mesmo, e não só minha, mas quanto da minha família. E eu, na época, não contava para ninguém que eu era umbandista, era um segredo que eu guardava 7 chaves. E na escola, naquela típica aula de história, né? O professor, um belo dia, resolveu conversar sobre religiões afro e citou a Umbanda. E houve vários comentários desnecessários dentro da sala,
tanto como o lado do Exu, que ainda há muito preconceito também na sociedade. Acho que o Exu é o que mais sobressai quando a gente fala sobre intolerância religiosa em questão das religiões afro. E essa minha amiga em específico, ela falou que tinha muito medo, que ela não gosta de pessoas dessa religião, que ela convidaria se ela soubesse, que estava amarrado quem fizesse esse tipo de coisa. Não só em Juiz de Fora, né, mas em qualquer lugar, né, do mundo, vou falar assim, né, porque a Umbanda tem em vários países também. É difícil, não é um bom lugar, né, é muito complicado, você tem que ter muita firmeza, muita fé, muita sabedoria para lidar com vizinhos, lidar com família, lidar com outras pessoas de outras religiões, né, ou então de pessoas de religiões nenhuma, né. Acredito que os líderes religiosos, eles têm esse papel de cuidar daqueles ali que eles são confiados. Mas repito, né? O que não quer dizer que as pessoas têm que concordar, né? Nem o Espiritismo tem, né? Uma religião tem que concordar com os preceitos, né? Umas das outras, mas sim ter uma posição de respeito, né? Da mesma forma como cada uma delas quer ser respeitada e merece ser respeitada. Essa troca de informações só serve para enriquecer a religião, todas as religiões. Só enriquecer você pessoalmente, enriquecer a sua família, enriquecer a sua vida, só temos a ganhar.